Um novo olhar sobre moradia. O que mudou na nossa percepção sobre o significado da palavra lar? Sejam muito bem-vindos, esse é o tema do nosso 8º episódio. Roda a vinheta. E antes de iniciar nossa resenha, você que ainda não é inscrito, vem aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, nos segue nas redes sociais e vamos ao tema. Lembrando que esse programa tem um patrocínio de... Brincadeira, pessoal, não tem patrocínio de ninguém ainda, mas fica à vontade se você quiser ser um patrocinador do nosso programa. Estamos aqui à sua inteira disposição e agora vamos ao tema, né? Quando a gente fala de ter um novo olhar sobre a moradia, de ter uma nova percepção sobre o lar, uma frase me vem à cabeça e eu tenho ouvido muito e lido muito sobre isso, que é que quem não mudou de casa, mudou a casa, né? É verdade. Isso é uma realidade para mim. Eu não mudei de casa, né? Ainda moro lá no meu apartamento e tal, mas eu fiz uma baita reforma, não uma baita, mas eu fiz uma boa reforma na casa para que eu me sentisse ali mais aconchegado, até porque boa parte do tempo a gente passou a ficar dentro de casa, né? Então teve ambientes ali que nós não dávamos tanta atenção, que a gente passou a dar ali uma atenção maior, tá? E a esposa, principalmente, por estar mais ali, convivendo todos os dias, começou a perceber alguma coisa que estava faltando, alguma decoração, algum ambiente que não estava legal, e isso aí foi realmente bem perceptível. Uma das coisas que eu mudei na minha casa, que não era hábito meu, por exemplo, foi comprar uma adega. Eu não tinha esse hábito de ter vinho em casa e tal, então, por estar tanto tempo ali em casa, eu comprei uma adega e hoje eu tenho ali aquela adega para ter aquele momento ali mais a sós, digamos assim, com minha esposa, e eu acho que isso foi muito comum em muitos lares, pessoas que não se mudaram, né, mas mudaram ali a casa e mudaram alguns ambientes. Eu falei essa questão da adega aí com um exemplo de um elétrico que eu mudei ali, mas teve muita gente que começou a precisar mais de home office, né, por exemplo. Então, se existia um quarto ali que não era tão usado, esse quarto passou a ser home office porque as pessoas começaram a trabalhar mais de casa. As necessidades mudaram, né? A gente percebe que durante esse ano, durante o ano de 2020 e agora 2021, a gente percebeu que todo mundo precisou de mais alguma coisa em casa. Ou simplesmente porque foi obrigado a permanecer mais tempo em casa, ou porque realmente teve necessidade de crescer algum ambiente, de desenvolver um home office, como você falou, ou ajeitar aquele ambiente que você sempre desejou, mas nunca teve tanto empenho, e chegou o momento, né? A gente percebeu que mesmo as pessoas que não se mudaram, como você bem falou, Val, as pessoas que não se mudaram resolveram mudar a própria casa, mudar o próprio ambiente em que viviam. E essa percepção se deu exclusivamente pela necessidade de estarmos mais tempo em casa, de passarmos mais tempo em casa, que não era o hábito da maioria das pessoas. Tem um assunto interessante antes de você falar, que eu vi o Marcos, que é um dos caras mais conhecedores de mercado imobiliário. Ele falou uma coisa interessante, que no início desse período que a gente está passando agora, a casa ela nunca foi tão, o lar nunca foi tão protagonista como é agora, né? Isso acelerou muito o mercado imobiliário. Então, a gente percebeu que o mercado imobiliário reagiu muito bem, porque começaram aí a ter essas transações, pessoas que estavam mudando o lar e reformando para vender e para ir para o maior. Um movimento inverso também aconteceu, pessoas estavam saindo de apartamentos maiores e por alguma situação foram para apartamentos mais compactos, né? Então realmente esse cenário aí ele aconteceu muito e está acontecendo ainda, né? Sim, e essa métrica aí de entre mudança e reforma, né? Da mesma forma que migraram pessoas que tinham um imóvel menor, que começaram a considerar que ele era menor, para passar, que era pequeno, para passar para um imóvel maior,
Também teve aquelas pessoas que entraram na onda da reforma que desistiram de vender seus imóveis, inclusive, né? Você que tinha uma casa boa, tinha um espaço de lazer, então ele estava naquele momento, de repente, pensando em ir para um imóvel menor, mais compacto, que talvez tivesse uma despesa menor, uma manutenção menor, e começou a perceber, eu tive casos na empresa de dizer, dá um stand-by, eu moro bem, eu não vou vender mais meu imóvel, né? Então, assim, eu tenho uma piscina bacana, eu tenho uma área gourmet, eu tenho um espaço, eu tenho uma sala bacana, então eu não vou mais vender, eu vou reformar. Aí entra justamente naquela conta de compra ou de reforma, de melhoria, né? Da mesma forma do eletrodoméstico. Dos móveis, né? Você começa a perceber que seu sofá é pequeno, você começa a perceber que sua TV não tem tanta qualidade, né? Você começa a perceber que você precisa de um equipamento melhor, de uma adega. Não foi só um aquecimento e um desenvolvimento da questão imobiliária. Sim. A construção civil sentiu muito essa ebulição, né? Pelas reformas e pela a quantidade de construção que a gente tem de casas em condomínio fechado e casas em rua mesmo, casas de praia sendo reformadas, sítios sendo reformados, que as pessoas até não se dispunham mais a usar e enxergaram que era o refúgio deles. Isso. Eu acho que passando esse período a gente tem algumas coisas que vão ficar. A gente já está passando por esse período, assim, digamos, mais nebuloso, né? É o período onde as pessoas já estão começando a sair de casa, a vida dentro do seu, né, dentro dos limites ali da normalidade já está voltando ao seu curso natural, mas alguns hábitos aí eu acho que as pessoas vão preservar e vão manter. Uma coisa interessante é que realmente as pessoas começaram a perceber a maior necessidade de morar em ambientes mais espaçosos e com isso as casas começaram a ter mais evidência, né? Então, se a gente for pegar aqui um exemplo do Alphaville aqui em Natal, no início lá do período a gente vendia lá um lote por 170, 180, não é isso? Isso mesmo. Agora para a gente achar um lote lá por 340 é difícil. Não tem mais. Né? Não tem mais. Passou de 400. Juntamente com isso, a gente vai entrando em vários aspectos, né? Porque também o valor da construção aumentou, né? O custo de construção aumentou, então essa casa hoje ela já é um pouco mais cara para quem vai construir. Eu ouvi alguém mencionar, inclusive a gente a gente comentando sobre esse tema e essa percepção nossa em uma outra roda de conversa. Teve alguém que disse, mas isso se deu na camada mais alta da sociedade, que não sentiu nenhum efeito financeiro, na camada de médio, alto padrão. E não é bem verdade, porque as camadas mais baixas, as camadas menos favorecidas, digamos assim, tiveram um efeito muito forte de reforma. Aquela calçada que há anos a pessoa queria fazer e teve desse momento condição de fazer, aquela pintura que estava querendo, o aumento, puxar um quarto que já desejava há algum tempo também, e agora teve além da necessidade, a condição de fazer. A gente percebe que teve um fomento muito grande nesse segmento, principalmente nessas camadas mais baixas, na época do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial deu uma mexida muito grande. A maior prova disso é o aumento do material da construção civil, né? A gente viu o preço do cimento dobrar de preço, o aço, a madeira, as ferragens, os eletrodomésticos, né? A gente não teve, surpreendentemente, a gente quando iniciou o ano 2020 ali, com aquela situação bem nebulosa, a gente, e aí, o que é que vai acontecer? E de repente a gente percebeu que o negócio evoluiu ao invés de retrair. Sim, exato. E se você pega, eu estava lembrando aqui do início aqui da conversa de Valdomiro, se você pegar uma percepção, né, já que eu tive, que nosso assunto hoje são percepções, empregada doméstica, vamos dar um exemplo aqui.
Hoje em dia, cada dia mais que passa, a tendência da empregada doméstica, daquela que dorme, né? Não aquelas tradicionais que estão na família há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos, mas a tendência tem diminuído cada vez mais e você tem uma pessoa que dorme na sua casa, né? E com o advento da diarista, né? Que ela vai lá, supre suas necessidades, faz seu serviço, deixa sua casa arrumada, bota seu café da manhã, almoço, jantar, deixa tudo arrumado e vai embora para casa dela, dando, né? Assim, deixando você com a sua privacidade, porque às vezes uma pessoa dentro, por mais tempo que ela tenha na sua casa, sua privacidade é sua privacidade, né? Então essa tendência hoje da diarista tá tomando o espaço daquela empregada convencional de dormir, faz justamente com as pessoas que não tenham opção de ou comprar um outro imóvel ou ampliar o seu por ser um apartamento. Você não tem como ampliar, diferente de uma casa. Uma casa você constrói um negócio do lado se você tiver espaço, apartamento não. Então começa a dar uma ressignificação ao ambiente. Então, o que era dependência de empregada hoje, eu vi em vários casos, se transformar em escritório, né? Hoje mesmo eu visitei um imóvel, que é um imóvel com 160 metros quadrados, então o projeto inicial era 4 suítes mais dependência de empregada, e ele se tornou 4 suítes mais escritório. Isso, assim, tem acontecido bastante em vários imóveis, né? Sim, eu acho que um dos aspectos que realmente os clientes estão procurando e às vezes é até uma condição para o fechamento de negócio são imóveis que tenha realmente ali um espaço para home office, né? Até porque eu estava conversando com um cliente nosso que tem uma empresa de tecnologia com mais de 180 funcionários aqui em Natal, e essa semana ele conversando, ele disse: Val, hoje eu tenho trabalhando na empresa fisicamente 10 pessoas, das 180. Então boa parte está trabalhando em escritório. Então ele tem uma baita estrutura, que ele está começando a repensar essa estrutura já, porque as pessoas estão trabalhando em casa. Então eu entendo que esse pessoal que está trabalhando em casa precisa de um ambiente ali favorável para o trabalho, né? Até porque você vai fazer um trabalho de home office, você tem que ter um ambiente específico, senão você também não consegue ali desempenhar um bom trabalho, né? Então essa necessidade do home office é uma necessidade que ela está latente e as pessoas hoje estão exigindo. Então, condição para fechar negócio, o que já foi no passado uma cozinha maior, o que já foi no passado uma dependência de empregada, hoje eu enxergo como o home office sendo uma das coisas fundamentais. Sim. Embora algumas pessoas vão fazer e estão optando por fazer o trabalho híbrido, né? Alguns dias trabalhando no escritório, alguns dias trabalhando em casa, né? Mas... E que mesmo assim dependem do ambiente home office, né? A gente tem um exemplo aqui, eu acho que no nosso vídeo, não me recordo do episódio, eu acho que locação, que a gente acabou entrando nesse assunto, justamente sobre isso. Eu dei um exemplo, só para resumir rápido aqui e fechar esse ciclo. Um cliente nosso aqui em Natal, que ele tem 30 funcionários, continua com os 30, não demitiu ninguém. Então são 30 funcionários que trabalhavam em 3 salas, no escritório onde eu tenho a minha sede, né, a sede do meu escritório, eram 3 salas com 10 funcionários cada uma. E ele pegou 20, mandou para casa e ficou com 10. Teve uma redução de 2 salas, né, porque eram salas alugadas, continuou mantendo o pessoal lá em uma sala, que é a que ele usa, e os 20 em casa produzindo, ó. Porque resultado, diminuiu o custo e aumentou a produção. Então, assim, o home office é uma realidade. E é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Na minha percepção, acho que na de vocês também, é um caminho sem volta. A maioria dessas mudanças que nós estamos comentando aqui, mesmo voltando a gente voltando à situação normal em termos de saúde, não regride, né? Não volta. Mesmo que a gente venha a ter tudo normal, como já está se encaminhando, se Deus quiser, para a gente estar com a normalidade total, logo em breve, a gente percebe que essas mudanças elas não voltam atrás. Sim. Uma coisa que eu percebi é o seguinte, como as pessoas estão dando mais atenção à casa agora, ao lar, algumas coisas que principalmente no nosso mercado local aqui eram tabus, por exemplo, as pessoas não queriam morar distante do trabalho, certo? As pessoas queriam morar ali, tem alguns bairros mais tradicionais que eles sempre tem ali um volume de negócio porque estão próximos ali aos centros comerciais, próximo ao trabalho, enfim, os bairros mais tradicionais aqui da cidade. Mas eu percebo agora que as pessoas estão já optando por morar em casa, por ter espaço, maior espaço, né? um maior ambiente de área livre, de área aberta, até porque algumas pessoas que moram em condomínio durante esse período não podiam usufruir ali da estrutura do condomínio, né? Porque
lazer, enfim, as áreas comuns estavam fechadas, né? Agora estão começando a liberar agora, né? Estão começando a liberar agora. Aos poucos. Então as pessoas começaram a perceber a necessidade de ter um lugar, uma casa, um espaço onde tivesse ar livre, né? Espaço ao ar livre para o seu ambiente privativo. O seu ambiente privativo ao ar livre, né? Eu que o digo, eu com um filho de 3 anos em casa, ficar dentro do apartamento sem poder descer para o lazer foi uma loucura. Então, nesse momento eu percebi a necessidade gigante de ter uma casa, de ter assim um quintal, um terreno para ele sentar, brincar, correr, respirar o ar. E essa percepção ela é muito fiel e é um hábito que vai levar para continuar, porque as pessoas estão começando a morar em lugares mais distantes, por causa que existe essa possibilidade de trabalhar em casa, né, fazer o trabalho remoto. Então, lugares, bairros mais distantes, a gente pode falar do Alphaville, que é um pouco mais afastado, podemos falar dos condomínios ali, os green, enfim, os condomínios de casas fechadas, que são mais afastados dos centros. As pessoas não percebem mais e não dão mais tanta atenção para essa distância, porque as distâncias parece que foram encurtadas, transformadas, né, em qualidade de vida. Não é isso? E a gente eu acho que o grande, como o tema do episódio é a mudança do olhar, eu acho que a grande mudança, de fato, a gente pincelou aqui vários motivos, né? Uhum. Várias explicações de por que a gente está mudando tanto. Mas, para mim, a grande mudança, de fato, no olhar das pessoas é que a sua casa deixou de ser simplesmente um dormitório, que era, para a grande maioria, isso. Sim. Se eu preciso de uma área de lazer, eu tenho lá embaixo no condomínio, ou eu saio, vou para um clube com minha família. E, na verdade, meu apartamento, minha casa não precisa ser tão grande, porque a gente vai praticamente só para dormir, o menino passa o dia na escola, eu passo o dia no trabalho. E essa percepção, de repente, mudou, a gente se enxergou e disse, e agora? Eu tenho que ficar em casa, e a minha casa é o meu lar, é o lugar mais importante que eu tenho. E isso fez com que as pessoas buscassem que a sua casa, o seu lar, fosse cada dia mais confortável. E isso não necessariamente significa aumentar de tamanho. Sim. Voltando para o tema lá da reforma e de adquirir coisas que a gente tinha desejo antes e acabava postergando. A gente acabou montando aquele ambiente lá, aquela varanda que eu queria fazer e nunca tinha feito, uma adega com um ambientezinho que eu gostaria de fazer para uma hortazinha na varanda, horta, a gente começou a cultivar esse hábito de criar planta dentro de casa, né? Pois é, essa mudança é sem volta também. Me lembrei de um episódio que a gente falou justamente isso. A diferença que uma arquiteta renomada aqui em Natal falou sobre a diferenciação de moradia e lar, né? Então a gente tinha essa percepção do que era a nossa moradia. É aquele lugar que a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, toma banho, troca de roupa, assiste jornal, vai dormir. E no outro dia a gente volta para a nossa rotina. E hoje a gente não tem, a gente tem a percepção de lar. Eu vou para aquele lugar que eu vou passar bastante tempo, então, de conforto, então só para fechar esse raciocínio. E uma grande mudança também que eu observo nessa nova percepção é também no que diz respeito às construtoras, às incorporadoras, né? No seu lançamento, elas têm nos projetos, então elas têm tido um olhar diferente sobre o que vai lançar, sobre o que vai oferecer, né? Para esse novo momento. Isso a gente tem escutado bastante. Né? Uhum. As pessoas analisarem, estudarem os novos hábitos para lançarem produtos cada vez mais adequados a essa nova realidade. Exatamente. Hugo, pegando na sequência disso que você está falando, mas eu queria trazer até uma outra percepção, que a gente hoje está com essa percepção de que as pessoas querem ambientes mais espaçosos, ambientes mais abertos, né? Porque as pessoas começaram a valorizar mais o lar, começaram a valorizar os espaços internos, então, por estarem mais em casa, quiseram espaço. Mas eu projeto para um futuro, talvez não tão distante, onde a moradia seja novamente voltada para aqueles ambientes mais compactos, né? Então a gente começa a perceber o movimento das construtoras pensando em ambientes maiores, né, ainda, mas também existe um movimento aí de retorno para aqueles projetos
com estúdios, com para lofts. aquele público que não tem necessidade de tantos espaços. Isso, então mais querem um moderno, espaço mais compacto, onde tem ali mais tecnologia envolvida, mais facilidade, até porque talvez as próximas gerações aí não tenham mais tantos filhos, né? Não tenham mais tantas pessoas, alguns não terão nem filhos, né? Enfim, então vai continuar existindo aí uma necessidade para as moradias futuras, né? Para os lares do futuro. Aí. Isso muito atrelado aos novos serviços que a gente tem visto, né? Os serviços de self-service, né? Cada dia passa, a gente tem visto que os serviços se aprimoraram mais com tecnologia, a gente praticamente não pega mais em dinheiro, em cartão de crédito, é tudo via celular, aplicativo. Existe uma tendência que vai retomar logo em breve, existe uma tendência do nosso conceito de moradia também ser interligado nesses serviços de autosservice, né? Sim, acho que até porque a geração mais nova, né, a geração, enfim, ela está muito imbuída aí desse sentimento de compartilhamento, né, de um ambiente mais colaborativo. Então, talvez, no futuro não tão distante, sim, a gente comece a voltar a ver aqueles lançamentos onde talvez não tenha necessidade de um home office ali, mas lá na área de lazer do condomínio vai ter um espaço ali de coworking, né, para ambiente compartilhado. Então, passando esse período que a gente está passando agora, eu acho que esses lançamentos aí vão voltar. Hoje, concordo com você que a gente tem esses lançamentos com plantas maiores, né, com ambientes pensados. Que nem era a tendência, né? Não era a tendência. A gente se surpreendeu com esse não era a tendência. E que, na verdade, assim, no meu ponto de vista, é uma perspectiva familiar, né? Assim, sim. Porque a praticidade nunca vai deixar de existir. Então, tem aquele cara sozinho, tem aquela mulher sozinha, tem aquele casal prático e tal, que fica naquela dinâmica ligeira ali. Então, é uma tendência para esse tipo de imóvel, né? E o que é importante para as construtoras, eu li inclusive uma matéria sobre isso, porque às vezes o olhar é muito atual, né? O que Valdomiro está falando aí é uma perspectiva futura. Então, às vezes você tem aquele estudo ali inicial para você lançar um projeto, o que está no momento, é isso aqui, então eu lanço. Mas não tão só importante como lançar um tipo de equipamento diferente para uma área comum, é você pensar que aquele tipo de espaço ele possa ter flexibilidade. Para amanhã ele deixar de ser uma sala de cinema, que ninguém usa mais, para ser um estúdio de TV, ou deixar de ser um estúdio de TV para ser um espaço mulher. Então, o importante é que as construtoras também pensem, né, na verdade, nessa dinâmica e não fiquem engessado, né? Como a gente vê exemplos dos empreendimentos em São Paulo, que são coisas absurdas, que hoje a gente já tem entrega por drone. Então, você tem alguns empreendimentos em São Paulo que tem heliporto para drone. Então, assim, mas será que isso vai durar 5 anos, 10 anos, 20 anos? É justamente o pensamento que o Valdomiro está dizendo. Falando sobre nova moradia, sobre essa nova perspectiva, tem um texto que eu vi aqui do Marcos Araújo, que para mim é um dos caras que fala melhor sobre essa projeção do futuro para o mercado imobiliário, com dados, né? Ele fala muito baseado em dados, que ele fala o seguinte: a demanda imobiliária avança no Brasil e no mundo, porque ela é baseada na vida, nos novos hábitos e no novo estilo de viver que valoriza o imóvel como o seu mundo, né? O cenário que nós estávamos vivendo é de que o imóvel se tornou o foco de melhoria de vida das pessoas. Elas querem um imóvel melhor e elas podem ter. O imóvel subiu de preço? Sim, né? A gente percebe aí, nesse período, os imóveis subiram de preço. Vai subir mais? Vai subir mais ainda, a tendência que suba mais ainda, mas o imóvel nunca foi tão protagonista, porque não se trata mais agora só de um ambiente ali de chegar e dormir, né? Se trata de um ambiente de melhoria de vida, realmente de melhoria de percepção. E quando a gente fala de melhoria de vida, as pessoas estão dispostas a fazer tudo o que é possível, um pouco mais, para ter ali uma melhoria significativa de vida, né? E isso traz muito para o lar. Eu acho que é muito sobre isso. E arrematando tudo isso, baseado no que você acabou de ler, tudo que a gente está falando é do nosso cenário atual. E repetindo o que o texto diz, o mercado ele segue a vida, né? Então, o nosso cotidiano atual é muito diferente das perspectivas que nós vivíamos um ano atrás. E tudo que a gente tem idealizado aqui ou imaginado aqui é baseado no que nós estamos vendo. Exatamente. Agora. Exatamente. Mas nada garante que daqui a um ano não teremos novas perspectivas e novas realidades.
Esse é um tema muito subjetivo, é um tema muito de percepção, de visão futura, e a gente acaba não tendo um contexto tão técnico para esse tema. É mais um bate-papo aqui do que a gente tem vivido nesses dias tão difíceis, mas que ao mesmo tempo tem nos trazido tanta esperança. Exatamente. Na verdade, a gente quer saber agora de você, o que para você é importante, o que é imprescindível para você nessa nova moradia, no novo lar. Será que é um home office? Será que é uma varanda gourmet? Será que são quartos maiores? Ou será que é um ambiente enxuto, compacto, com facilidades no condomínio para o dia a dia, né? Então, é importante que você comente aí, que você pergunte, que você dê a sua percepção. Estamos ansiosos e aguardando por isso. Então é isso, espero que todos tenham gostado. Não se esqueçam de sugerir tema para os nossos próximos episódios. Um brinde ao Resenha Cast e até a próxima.